E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo do canal Debatendo com Fute. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o raio-x da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo. Então, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e compartilha para a gente poder crescer mais aí. Valeu? Então, bora pro vídeo. Vamos falar agora sobre o Corinthians. Qual foram os confrontos que o Corinthians enfrentou na Copa do Brasil? O Corinthians entrou na terceira fase da Copa do Brasil. Por quê? Porque os times que estão na Libertadores só entram na terceira fase. E na terceira fase, o Corinthians enfrentou a Portuguesa do Rio de Janeiro. E nesse jogo foi 1-1. 1 para a Portuguesa, 1 para o Corinthians no jogo de ida. E no jogo da volta, o Corinthians, na Neoquímica Arena, ganhou da Portuguesa do Rio de Janeiro por 2-0, assim avançando para a próxima fase da Copa do Brasil. E aí nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Corinthians enfrentou o Santos na Neoquímica Arena. E o Corinthians começou arrasador, simplesmente fazendo 4-0 em cima do Santos, em plena Neoquímica Arena. Assim, o Corinthians levou a vantagem para o jogo da volta na Vila Belmiro, num placar bem elástico de 4-0. E aí no jogo da volta, na Vila Belmiro, o Corinthians enfrentou novamente o Santos. Santos e Corinthians na Vila Belmiro, que o Santos venceu de 1-0, né? Sendo assim, o menino Giovani ainda perdendo o gol cara a cara, que esse jogo era para ter terminado empatado, né? Em 1-1, porque o jogo foi muito fraco na Vila Belmiro. E assim terminou no agregado do Corinthians, 4-1 no agregado nos dois jogos, idas e volta da Copa do Brasil. E uma observação: nesse jogo da Vila Belmiro houve invasão de campo, né? Houve agressão aos jogadores do Corinthians, que isso é um dever da instituição Santos, proteger e resguardar a integridade física dos atletas, não só do Santos, mas também do Corinthians. E aí o Corinthians passou para as quartas de finais da Copa do Brasil. E aí galera, chegou no jogo, né, do Atlético Goianiense e Corinthians. Eu acredito, eu acho que a maioria da galera também acredita, da torcida do Corinthians, que foi o jogo mais duro e mais difícil do Corinthians. O Corinthians perdeu o jogo por 2-0 para o Atlético Goianiense. Assim, levando para o jogo da volta na Neoquímica Arena, um placar com mais dificuldade, né? Diante do Santos passou com tranquilidade e diante da Portuguesa passou com tranquilidade. Mas diante do Atlético Goianiense, o Corinthians teve muita complicação, jogou mal e assim perdeu o jogo lá em Goiás de 2-0 para o Atlético Goianiense. E no jogo da volta, o Corinthians simplesmente foi arrasador em cima do Atlético Goianiense, com a Neoquímica Arena lotado por mais de 45 mil torcedores. O Corinthians simplesmente foi para cima e abriu 4-0 para o Atlético Goianiense. E no final, o Atlético Goianiense conseguiu fazer o seu golzinho de honra, né, em cima do Corinthians. E no agregado ficou 4-3. E assim o Corinthians passou para a próxima fase da Copa do Brasil. Chegando na semifinal da Copa do Brasil, simplesmente o Corinthians ia pegar um time carioca pela frente. Simplesmente o Fluminense de Diniz. Um time que tá bem encaixado, joga com toque de bola, com posse de bola. Então seria um jogo muito mais difícil, muito mais duro para o Corinthians naquele momento, né? O do Atlético Goianiense, apesar do placar de 2-0, de ter levado para a Neoquímica Arena 2-0 o Atlético Goianiense, o Corinthians chegou lá e simplesmente fez o serviço. E comparar o Atlético Goianiense com o Fluminense, aí não deve ser comparado, né? O Atlético Goianiense é um time mais modesto e menor, com menos expressão no futebol brasileiro. E o Fluminense tem um time mais de tradição, apesar de ter descido Série B e Série C, mas hoje tem uma boa gestão na medida do possível e tem um bom time. E certamente tem um bom técnico que consegue tirar o melhor desses jogadores do Fluminense. E aí, no Rio de Janeiro, o Fluminense simplesmente
logo no início do jogo, abriu o placar por 1-0 de pênalti, com um pênalti feito por Fagner. E aí o Corinthians conseguiu empatar com o Renato Augusto. E depois, no segundo tempo, logo no início do segundo tempo também, o Fluminense abre 2-1, dificultando o jogo para o Corinthians. O Fluminense sempre com mais posse de bola, sempre mais indo para cima, dominando o jogo. Mas aí, aos 95, 6 minutos ali do final do segundo tempo, Roger Guedes recebe uma bola, gira em cima do zagueiro e chuta, descolocando o goleiro Fábio. E aí o Corinthians leva o resultado de empate, 2 para o Fluminense, 2 para o Corinthians, para a Neoquímica Arena. E aí, galera, no jogo da volta de Corinthians e Fluminense, o jogo começou muito bom para o Corinthians com mais posse de bola, pressionando, cortando a saída, fechando a saída de bola do Fluminense. Dificultou bastante para o Fluminense e assim abriu o placar de 1-0. E foi para o segundo tempo com 1-0, gol de Renato Augusto, né? Como sempre. E aí o Fluminense conseguiu jogar melhor, conseguiu romper as linhas de marcações do Corinthians, dificultou bastante, né? Teve próximo até de empatar o jogo, mas aí no restante final do segundo tempo, simplesmente o Corinthians faz mais 2 gols e liquida e vai para a final da Copa do Brasil em cima do Fluminense, ganhando de 3-0 para o Fluminense. 3 para o Corinthians, 0 para o Fluminense. Assim o Corinthians foi para a final da Copa do Brasil. E aí, galera, agora a gente vai falar do Flamengo, né? O outro finalista da Copa do Brasil, que vai enfrentar o Corinthians na final. E aí o Flamengo entrou na terceira fase também igual o Corinthians, por devido estar na Libertadores. E os times que estão na Libertadores entram na terceira fase da Copa do Brasil. E o Fluminense pegou o Alto da Paraíba e simplesmente ganhou de 2-1, levando o jogo da volta para o Rio de Janeiro. No jogo da volta, o Flamengo fez a sua obrigação, vencendo o Alto da Paraíba por 2-0, assim passando para as oitavas de finais da Copa do Brasil. E no primeiro jogo das oitavas de finais da Copa do Brasil, o Flamengo foi enfrentar o Atlético Mineiro. 2 times com grandes elencos, com grandes jogadores, com jogadores decisivos e fundamentais para um time de futebol, né, para um clube, né, da importância do Atlético Mineiro e da importância do Flamengo. E assim os dois se enfrentaram, né, no Mineirão. Então, o Galo venceu o Flamengo por 2-1, né? Até então o Atlético Mineiro estava ganhando do Flamengo por 2-0, seria um resultado ótimo para o Atlético Mineiro. Mas aí, no final do jogo, antes de o jogo acabar, o Flamengo conseguiu fazer o seu golzinho, né? Aí o Flamengo conseguiu fazer o seu gol, diminuindo assim a vantagem do Atlético Mineiro para o Flamengo no jogo da volta. E aí no jogo da volta entre Flamengo e Atlético Mineiro, o Flamengo começou buscando o jogo, começou indo para cima, né? Tentando buscar o resultado, tentando buscar tirar a vantagem do Atlético Mineiro. E Arrascaeta fez o gol, primeiro gol do Flamengo, aí deixando o Atlético Mineiro com mais dificuldade, né? Porque ali já 1-0 já levaria a decisão para os pênaltis. Mas aí o Flamengo foi buscar o segundo gol, assim eliminando o Atlético Mineiro. Então foi 2 para o Flamengo, 0 para o Atlético Mineiro. Assim o Flamengo passou para as quartas de finais da Copa do Brasil. E nas quartas de finais da Copa do Brasil, o Flamengo enfrentou o Atlético Paranaense, um time bem organizado, bem treinado, né? E dificultou bastante o jogo para o Flamengo. O jogo foi amarrado. O Atlético Paranaense ficou muito atrás, esperando o Flamengo abrir espaço, dar espaço para pegar os contra-ataques. O Flamengo tentou, chutou, o goleiro fez muitas defesas, o goleiro do Atlético Paranaense, teve bola na trave. E no final do jogo, ainda o Atlético Paranaense teve chance de até abrir o placar, né? Teve duas chances ali que poderia dificultar o jogo da volta para o Flamengo. E o jogo terminou Flamengo e 0 para o Atlético Paranaense. E assim terminou o jogo.
E aí, galera, no jogo da volta, lá em Curitiba, lá no campo, lá na Arena da Baixada, lá no campo do Atlético Paranaense, a maioria se achava que o Atlético Paranaense fosse dar mais difícil para o Flamengo, mas o Flamengo assim mesmo ainda conseguiu dominar o jogo, teve mais posse de bola, teve mais o domínio do jogo, teve mais próximo de fazer o gol de que o Atlético Paranaense. E no final do jogo, né, no segundo tempo, foi contemplado aí com um gol de Pedro, né? Assim, o Flamengo passou para a próxima fase, para a semifinal da Copa do Brasil, em cima do Atlético Paranaense. Foi 1 para o Flamengo, 0 para o Atlético Paranaense. E aí, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, São Paulo e Flamengo, o Flamengo fez 3-1 em cima do São Paulo. E aí, terminando o jogo, sim, o Flamengo levou um bom resultado para o segundo jogo da Copa do Brasil, lá no Rio de Janeiro, lá no Maracanã. E no jogo da volta, com o resultado praticamente em mãos, né, o Flamengo tentou administrar o jogo e do Flamengo e São Paulo pela Copa do Brasil, 1 para o Flamengo, 0 para o São Paulo. E aí o Flamengo foi para a final da Copa do Brasil para enfrentar o Corinthians na final. E aí chegamos na final da Copa do Brasil, entre Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians. O primeiro jogo da final acontecerá dia 12 de outubro, né? É um feriado, é o dia das crianças e o dia da padroeira do Brasil. E aí acontecerá na Neoquímica Arena o primeiro jogo, né, entre Corinthians e Flamengo. E no jogo da volta será dia 19 de outubro também, entre Flamengo e Corinthians. Esse foi o raio-x da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo, como os dois times chegaram, né, na final, quais foram os adversários dos dois times que chegaram, que o Corinthians e o Flamengo passou para chegar na final. E uma observação também, que vai ser dois jogos acredito que jogos muito difíceis, né? E o Flamengo é um time que é fatal nos seus ataques. O Corinthians é um time bem pragmático, né? Que às vezes começa o jogo mal e começa a melhorar durante o jogo. E às vezes começa o jogo muito bem, pressionando, e depois vai caindo o rendimento, né? Os dois homens que eu destaco nesses dois times são Renato Augusto pelo lado do Corinthians, se tiver bem vai dar muito trabalho, e Arrascaeta, porque é o cérebro da equipe. Todas as vezes que Arrascaeta joga, o Flamengo ganha o jogo com mais facilidade. Esse foi o raio-x da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians. Beleza? E aí, deixe no comentário aí o que vocês acharam do vídeo, a opinião de vocês, o que é que vocês acham, torcedores do Flamengo, torcedores do Corinthians, né? Outros torcedores que vêm aqui no meu canal, que o canal não é só falando de futebol, né? O conteúdo é futebol. Então, deixa aí nos comentários aí o que vocês acham, a opinião de vocês, né? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.